região, agradecer a iniciativa de ter começado o debate público nacional pela região autónoma da Madeira. Ser primeiro é sempre bom, ser pioneiro ainda mais e, acima de tudo, ser primeiro na importância que se dá ao tema. E eu penso que este é um tema decisivo para a região autónoma da Madeira. A relação dos madeirenses com a natureza, a sua dependência direta da natureza, e quando digo madeirenses, incluo, obviamente, o Porto Santo, porque é uma das áreas, das ilhas onde esta questão assume particular importância, mas a relação dos madeirenses com a natureza é simultaneamente bela e tensa. É bela porque estamos muito próximos de todos os elementos, rapidamente vamos do mar à serra, da montanha ao centro da principal cidade, mas também tensa porque o tipo de orografia do território que temos cria, obviamente, nomeadamente em termos de segurança, em termos de acesso à energia, no caso da energia florestal no passado, mas também os riscos dessa energia, veja-se os incêndios que infelizmente têm assolado a região e o fenómeno do 20 de fevereiro, tudo isso leva a uma relação que nos faz ditar como crucial esta iniciativa e a relação com este tema. A questão da desertificação, que é, na Madeira, não só um compromisso internacional, mas tem de ser um compromisso interno connosco próprios. E é bom ver nesta sala diferentes entidades, públicas, privadas, associações, do Governo da República, da região, porque só na base do compromisso, como aqui foi falado, e só na base da procura constante de soluções para os problemas associados à gestão do território, mas também pela positiva, valorizando o nosso território e valorizando aquelas que são áreas potencialmente problemáticas, o caso das montanhas, dos vales, das áreas florestais e florestadas, mas transformá-las num potencial pela positiva. Muitas vezes temos tendência a tratar estes assuntos de forma, eu diria, assustada. Isto é, os perigos que vêm aí, as alterações climáticas, a chuva, o incêndio, a insegurança. E isso, obviamente, leva-nos a tomar medidas e deve conduzir-nos sempre a uma gestão prudente e responsável, como em tudo. Mas o desafio tem de ser maior que isso. O desafio tem de ser não só em resolver os problemas imediatos e que se colocam estruturalmente à região, médio e longo prazo, mas aproveitar este património como um fator de vantagem, como um fator de potencial de crescimento ambiental, mas também económico e social, nomeadamente através do emprego. E esse é o desafio que eu quero deixar aqui hoje. De sermos capazes de ter um programa e um plano para combater a desertificação, de acordo com os compromissos internacionais de Portugal e da região, dentro dos compromissos de Portugal, e da própria região na comunidade internacional, por um lado. Mas, por outro, irmos mais longe e sermos exemplares, sermos uma terra de referência também nesta área e associarmos a solução destes problemas, mais do que aos problemas, às soluções, isto é, transformando o nosso território, as nossas áreas florestadas e florestais, os nossos vales, as nossas montanhas, transformando-as em valor acrescentado, nomeadamente em termos de turismo, em termos económicos, em geral, em termos de qualidade de vida, em termos de lazer e em termos de termos na Madeira um conjunto de atividades associadas a estas áreas que nos definam internacionalmente como uma terra diferente e de grande qualidade. O mundo é cada vez mais igual, eu não me canso de dizer isso. Tudo se faz da mesma maneira, até no lado nascente, no lado poente, nas áreas urbanas, nas áreas mais rurais. Estamos todos a transformar em imitadores. E o que nós temos de perceber é que enquanto nos imitarmos, não somos mais fortes. O que nos torna mais fortes é a diferença e a capacidade de provocar experiências diferentes aos outros. E isto é particularmente importante
na nossa região que tenha a atividade turística a sua principal atividade. Obviamente que este objetivo também passa por ações concretas e tem passado por ações concretas. Eu quero lembrar, e sei que já foi falado aqui, a questão do pastoreio desordenado, que para mim foi o grande marco. Há um antes e depois da erradicação do pastoreio desordenado. Porque o pastoreio desordenado era incompatível com um conjunto de ações estruturantes que permitem alcançar o tal objetivo de termos mais floresta, mais segurança, mais gestão ambiental e biodiversidade, mais conservação da natureza, mais combate às alterações climáticas. Era impossível ter políticas a sério se os animais continuassem desregradamente pelo nosso território. E isto também é fruto das alterações económicas e sociais que nós tivemos. Porque no tempo em que os madeirenses precisavam de matar um animal uma vez por ano para ter um alimento digno, pelo menos uma vez por ano, normalmente na festa ou na Páscoa, obviamente que nessa altura era mais difícil vender valores ambientais. Ninguém com fome pensa na proteção da natureza. Ninguém sem o mínimo de condições de vida valoriza as questões que são de terceiro ou quarto grau associadas ao ambiente. Mas depois de conseguirmos fazer uma transformação económica e social em que as pessoas viviam melhor, foi possível, em 2003, terminar aquele processo que, para mim, é absolutamente marcante na gestão da natureza na Madeira. Mas não bastava evitar o problema. Era preciso também aproveitar o potencial. E depois de erradicado o pastoreio desordenado, houve outro ato que eu considero crucial na gestão das áreas florestais na Madeira. Foi a aquisição para a posse pública de cerca de 2.000 hectares a montante do Funchal e Câmara de Lourdes, mas com especial incidência no Funchal. Estes 2.000 hectares que estão hoje na posse pública e que se juntam aos cerca de 1.000 do Parque Ecológico do Funchal, fazem com que a montante desta parte urbana que tem, durante o dia, certamente mais de 50% dos madeirenses, a montante desta zona tenha sido possível um conjunto de políticas que vêm aumentar a segurança da cidade e dos aglomerados urbanos associados e vêm aumentar as áreas florestadas e a conservação da natureza. Portanto, tivemos fim do pastoreio, aquisição dos terrenos para a posse pública, nem todos foram comprados, houve uns que foram arrendados e outros que foram expropriados, percebemos? E eu não conheço a nível nacional muitos exemplos em que o Estado ou as câmaras, entidades públicas, tenham expropriado para conservar a natureza. Porque, da mesma forma que expropriamos para fazer rotundas, estradas, hospitais, centros de saúde e escolas, fomos capazes de expropriar para conservar a natureza. E daí resultou a possibilidade, a seguir, de fazer, nomeadamente, projetos de florestação, que só nos últimos 6 anos chegaram quase a 1 milhão de árvores, 160.000, em 1.400 hectares. Adquirimos para a posse pública cerca de 1.000, 2.000, 1.400 estão florestados, com a tal taxa de sucesso de 85. Confesso que apanhei um susto no início, depois agradeço-lhe a retificação, porque é muito diferente um sucesso de 85% ou de 15%, mas isto, às vezes, para dar ainda mais valor ao dado, começa-se ao contrário e a surpresa fica ainda mais forte. Faz-me lembrar uma anedota de alguém que o quartel tinha de dar a um soldado a notícia da morte do pai, arranjou uma forma hábil de dizer, chegou-se lá e disse: olha, a tua família foi dar uma volta toda em conjunto e teve um acidente. Quando o rapaz ia a desmaiar, disse: está descansado, foi só o teu pai que morreu. E ele ficou aliviado porque pensava que tinha sido a família toda. E aqui o processo mental foi igual, e 85% de taxa de sucesso é muito positivo, ainda mais nos cenários que temos enfrentado. Houve aqui algum azar que é, ao mesmo tempo, razão para fazermos estes projetos. É que o grosso desta florestação
foi feita quando fomos apanhados pelo 20 de Fevereiro, com uma série de incêndios de grande intensidade, que inclusive conseguiram consumir algumas plantas muito pequenas que tinham acabado de ser plantadas. E, portanto, num cenário normal, esta taxa de sucesso seria ainda maior. Mas há que continuar neste objetivo de transformar problemas em oportunidades, como eu acentuei inicialmente, é aquilo que deixo para todos se mobilizarem à volta disso. E um dos problemas que pode ser oportunidade é a questão da biomassa florestal, claramente. Porque temos tido sucessos que se transformam em problemas, nomeadamente quando temos um ano com poucos incêndios, aumenta-se o potencial nos anos a seguir de ter incêndios maiores. Isto parece um paradoxo, mas é assim que as coisas funcionam. Então, temos dado a volta à cabeça para o parte do dinheiro que existe, e esta é uma questão fundamental, é que estamos a debater estas questões num cenário de grandes restrições financeiras, e que no cenário de grandes restrições financeiras, ou para aquele mecanismo que eu falei há bocadinho, que é há coisas aparentemente mais urgentes, e portanto há um risco das questões ligadas à gestão florestal e ao ambiente em geral e à conservação da natureza serem colocadas em segundo grau, mas felizmente tem havido esta aposta. Mas em relação aos incêndios, que é de facto um risco, temos de assumir como um risco cada vez maior associado à questão das alterações climáticas. Eu acho que já toda a gente percebeu que isto das alterações climáticas não é conversa. Não é histórias de alguém que está a viver na penumbra ou que tem medo, quer causar medos para a seguir vender produtos ou vender ideias. Não, senhor, isto está manifestamente já no terreno. Não só nesta questão da desertificação, e quem tiver dúvidas que vai ver as telejornais por estes dias, em que praticamente toda a costa portuguesa urbanizada está ameaçada. Isto é muito sério. E isto é o que se dizia a propósito das alterações climáticas, que uma das consequências seria precisamente esta. E está-se a verificar, e sem alarmes, mas com muita determinação e seriedade, temos de enfrentar este problema. E se ele é manifesto na costa, e onde terá, obviamente, uma expressão maior, devido à litoralização da população. As pessoas foram todas para a orla costeira, procuraram as zonas de praia, as zonas marítimas, e essas é que estão agora com maior visibilidade em termos de ameaça. Mas em termos de montanha, em termos de zonas desertas, também esta questão ocorre. E no caso da Madeira, a desertificação, o conceito e as consequências da dita desertificação podem vir por não haver floresta, mas podem haver também de onde há floresta, ela arder. O efeito é basicamente o mesmo. E, em alguns casos, ainda pior, porque existem resíduos que depois se transformam num problema. E, por isso, da mesma forma, estamos apostados, e há um conjunto de projetos para florestal, temos também um conjunto de ideias para gerir bem a floresta e, a seguir, diminuir o risco de incêndio e, quando ocorram, valorizar a floresta. E é por isso que posso-vos dizer com alguma satisfação, depois de alguns meses ou até anos de trabalho, encontramos uma solução que vai valorizar a biomassa florestal. Quer aquela que já foi alvo de incêndios, quer aquela que se quer prevenir que venha a ser alvo de incêndios. Porque qual é o grande problema aqui? É que no passado, muita gente usava a floresta para o autoconsumo de energia ou para alimentar unidades industriais. Lembro-me que as padarias do Funchal funcionavam todos com lenha e, portanto, havia uma disputa e uma procura enorme por esse elemento. E, tendencialmente, pelo menos nos locais acessíveis, a floresta estava sempre plena. Hoje não se pode gerir assim, porque foram encontradas outras soluções mais baratas e mais cómodas. Logo, a procura da energia ou da floresta, dos resíduos florestais, alterou-se. Tem de ser outro caminho. E o caminho que encontramos foi o seguinte. Vamos adquirir uns equipamentos cujo concurso já está feito, devem ser entregues no verão, para triturar e produzir estilha a partir da biomassa florestal, que por sua vez, depois, vai ser queimada na MESER junto com os resíduos sólidos urbanos. Isto tem diversas vantagens, porque, antes de mais, o investimento é baixíssimo, porque utiliza-se investimentos já feitos.
Depois até dá financeiramente resultado positivo, porque um dos problemas da queima de resíduos é que quando a umidade aumenta, nomeadamente no inverno, os têm dificuldade em ser queimados e é preciso injetar gás óleo, que é um custo, para manter a chama suficiente em incineração. E vamos substituir na prática o gás óleo por estilha ou pela biomassa florestal e dessa forma até reduzir um custo. Terceiro, muitas vezes, apesar da lei dizer que os proprietários têm de manter a sua floresta limpa, a verdade é que passa-se um pouco na floresta, um pouco como nos arrendamentos antigos. A lei também diz que o proprietário da casa tem de manter a casa em boas condições. Mas quem recebe 3 ou 4 euros de renda não pode gastar 20 ou 30 mil para manter a casa em condições. É impossível. Não tem condições financeiras. E dessa forma, o que é que acontecia? As casas iam-se degradando. Porque, não, apesar da lei dizer que se deve manter, nenhum juiz a seguir a obrigava a fazer, até porque muitas vezes os senhorios eram mais pobres que os próprios arrendatários, que viviam melhor e com rendas baratas. Então, aqui passa-se o mesmo. A lei diz que é preciso manter a floresta. Mas se tem 1000 metros, e às vezes tem 4 ou 5 mil, num proprietário que faleceu e deixou 7 ou 8 filhos, metade imigrado, outra metade aqui, sem interesse. E, portanto, isto torna-se insustentável. Mas com uma solução como esta, associada à obrigação legal de fazer a limpeza da floresta, o que é que vai suceder? Vai-se aplicar o que a lei diz, que as entidades públicas, seja a Câmara, seja o Governo, depende dos sítios, podem intervir substituindo-se ao proprietário e que até aqui tinham dificuldade em fazê-lo, porque não sabiam o que fazer aqui. Agora vem da solução, já podem intervir e canalizar devidamente os resíduos para valorização através da produção de energia elétrica associada à queima dos resíduos sólidos urbanos. Penso que isso será outro marco importante, não tão grande como o pastoreio desordenado, mas é mais um marco, o pastoreio não, o filho do pastoreio, mas é mais um marco que certamente vai permitir alavancar e gerir melhor a floresta, nomeadamente prevenindo incêndios, que não há boa gestão se de vez em quando for completamente exterminado através dos incêndios. Eu peço desculpa por me ter alongado um bocadinho, mas nestas coisas a gente deve dizer o que achamos que vem a propósito e termino com 2 notas. Primeiro, reforçando aquilo que disse inicialmente. A floresta tem problemas, mas não é um problema. A floresta tem problemas, a gestão do território, nomeadamente aquele mais difícil, montanhoso, desértico, entre aspas, da Madeira, tem problemas, dá-nos trabalho, mas não é um problema. Eu acredito, pode ser, e essa também, uma grande vantagem competitiva, ainda mais que é nestas zonas que se situam um património mundial reconhecido pela Unesco, que é a floresta lá em cima. E da mesma forma que cumprimos obrigações internacionais ditadas pela ONU, que é também entidade a qual se incorpora a Unesco, que nos reconheceu, portanto temos o reconhecimento da ONU. Da mesma forma que cumprimos estas obrigações de elaborar estes planos e participar nestes planos, também nos orgulhamos de ter este património. Por isso, daqui vem a segunda nota. Floresta, áreas naturais, combate à desertificação, mas tudo isso está na mão de todos e de cada um de nós. E eu considero, pessoalmente, que o maior património que a Madeira tem ainda é esse. É de termos um património natural muito grande, mas maior que esse é termos gente, povo, instituições públicas e privadas, empresas, hotéis, que valorizam estas áreas. Fica a atitude, fica esta vontade de ajudar. E com frequência sou procurado, eu e os operadores e diversos serviços, somos procurados por gente que quer responsabilizar-se por uma área de terreno, quer responsabilizar-se pelo conjunto de árvores, quer responsabilizar-se pela boa gestão e pelo usufruto de áreas que até aqui eram desérticas e que a partir de agora serão zonas de orgulho de quem trata dela. E,
portanto, eu tenho a certeza que, havendo problemas, temos boas soluções, porque não, gente empenhada, competente, bons quadros e, acima de tudo, gente que tem um compromisso. Esse compromisso fica aqui reforçado.